Não, é bumerangue. Ah, é bumerangue. Ô, Letícia, ai, tô muito blogueirinha. Olá, sou Dani Castro e eu vim aqui para te ajudar a encontrar solução para as tuas desculpas. Mas antes de eu continuar e apresentar essa maravilhosa que está aqui do meu lado, já clica aqui embaixo. Se não assinar o canal ainda, já assina. Clica também no sininho para ativar as notificações e você receber em primeira mão nos próximos vídeos. E eu tô aqui hoje com essa maravilhosa, minha amiga do coração, Letícia Alves, que é educadora digital e especialista e principalmente mentora de relacionamentos. Lelê, querida, bem-vinda. Obrigada pelo convite, amiga. Prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Então, conta um pouquinho pra gente como é que funciona esse teu trabalho de mentoria de relacionamentos. Então, eu vou começar um pouquinho antes disso, né? Por que eu faço esse trabalho? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de lidar com outras pessoas. Nos últimos anos eu me descobri na área de vendas. Nunca tinha trabalhado com vendas antes e aí recebi um convite e falei, como assim? Nunca que eu vou conseguir vender alguma coisa. E a minha amiga que me convidou falou assim, você tem super perfil para vendas. E ela acertou. Eu fiquei 6 anos trabalhando na área de vendas e foi aí que eu descobri o quanto eu gostava de me relacionar com as pessoas, o quanto eu tinha facilidade para isso. E depois de um tempo as pessoas começaram a me pedir para ensiná-las, né? Letícia, como que você consegue lidar com as pessoas dessa forma? Como que você orienta? As pessoas começaram a me pedir orientação. Foi a partir daí que surgiu a ideia de eu quero fazer algo que tenha mais propósito, que tenha um peso maior envolvido, né? E aí eu decidi usar também toda a expertise que eu tinha, toda a história de vida que eu tenho que envolve muito relacionamentos, superações tanto com família, com filhos, com social. E aí que surgiu a ideia de começar a orientar pessoas sobre relacionamentos. Isso. E é legal porque a Lê, tal como eu, veio da área de vendas. Então, toda a nossa construção enquanto profissionais, né, acabou passando pela área comercial. Sim. E uma coisa que eu sempre falo, quem acha que não sabe vender, tá mega enganado. Porque o tempo inteiro na nossa vida a gente está vendendo alguma coisa. Exato. A gente está vendendo as nossas ideias, nós estamos vendendo a nossa postura ante a família, ante o relacionamento, tudo que você faz hoje, se for estar correlacionado a outra pessoa, envolve, né, direta ou indiretamente você está vendendo. Vendo a tua imagem, enfim. Com certeza. E é legal trazer esse ponto nessa perspectiva de relacionamentos, porque o que acontece hoje, né? E uma coisa que antes eu aqui e a Letícia estávamos conversando sobre a questão de autoconhecimento. Hoje, todo mundo, quando vai se falar em finanças, quando vai se falar em propósito de vida, quando vai se falar em empoderamento feminino, sim, qualquer área que a gente queira realmente evoluir, melhorar, sair de um nível A, de um nível X e atingir um nível maior, construir algo mais, parte do mesmo princípio, que é o autoconhecimento. Com certeza. Então, antes da gente começar a gravar, a gente estava justamente conversando sobre isso, o quão as pessoas, às vezes, querem resultados já prontos, querem um relacionamento perfeito, querem o corpo perfeito, querem o salário, sim, ou o emprego perfeito, querem a carreira perfeita, sim, querem o marido, a mulher perfeitas, e não se dão conta que não trabalham essa perfeição e esse aprimoramento em si mesmo. E é justamente o tópico que a gente vai falar, é como a questão do autoconhecimento vai influenciar no empoderamento feminino, vai influenciar na carreira que você tem, nos relacionamentos que você acaba, né, tendo na vida, sejam eles relacionamentos afetivos, seja relacionamentos de família, tipo, trabalho, né, enfim. Então, fala um pouquinho pra gente, né, a tua perspectiva. Eu sempre falo que nós somos o denominador comum de todos os relacionamentos. E às vezes a gente esquece disso.
né? E pra gente lidar com outras pessoas, entender as outras pessoas, é muito mais inteligente que a gente comece por nós mesmos, né? Então, quando eu consigo entender o que eu estou sentindo, quando eu consigo entender os meus pensamentos, as minhas emoções, fica muito... E isso não é um processo fácil. Eu falo que isso nunca acaba. O processo de autoconhecimento é uma coisa... A vida inteira você está se descobrindo porque nós estamos mudando. A Letícia, que era há uma semana atrás, hoje eu já sou uma pessoa totalmente diferente, né? Porque eu já vivi com pessoas diferentes, eu já passei por situações diferentes. Então, ao longo da vida, a gente vai passando por essas mudanças. Então, o processo de autoconhecimento é o ponto inicial dos relacionamentos. Como fosse o ponto zero, o ponto de partida para qualquer construção que você vai fazer. Para qualquer construção. Eu tô falando de relacionamentos porque é a área que eu mais gosto de falar, mas para qualquer coisa na nossa vida, inclusive quando eu decidi trabalhar com isso, foi após um processo de autoconhecimento muito profundo, que eu parei e falei, não, eu quero fazer algo direcionado para relacionamentos. E foi depois de um mergulho muito profundo, que é doloroso. O processo de autoconhecimento é um processo que às vezes ele causa dor, você tem que olhar para os seus medos, tem que olhar para as suas dúvidas, mas ele é extremamente, traz muita clareza, né? E aí você, quando você lida com outras pessoas, eu acho que você fala muito da questão do empoderamento, né? Pra gente lidar com as outras pessoas de uma maneira que seja inteligente, para que você se sinta empoderado, uma mulher principalmente, que sempre a gente tem muito os estereótipos que colocam a gente dentro de uma caixinha, a gente conversou sobre isso exatamente, já também, exatamente. Né? Então a gente às vezes acha que tem que ser perfeita o tempo todo, né? Que você tem que sempre suprir as expectativas das pessoas, que você não pode decepcionar as pessoas. Então toda essa carga que a gente carrega, isso tira o nosso senso de pertencimento, de empoderamento, e o processo de autoconhecimento, ele te traz a clareza de que você não precisa disso. E daí conectar isso com a questão dos teus relacionamentos, para melhorar os teus relacionamentos, para fazer construções, né, relacionais mais saudáveis, influencia em toda a sua vida, né? Tudo na nossa vida é relacionamento. No teu trabalho, você está se relacionando, seja como líder ou como liderado. Né? Dentro do seu grupo de amigos, isso é relacionamento social. Dentro da tua família, né, com seus pais, ou com a sogra, ou com o primo, com a tia, com o sobrinho, com o filho, com o enteado, o que quer que seja, é relacionamento. É um tipo de relacionamento, né? O teu par, o teu companheiro, companheira, é outro tipo de relacionamento. Então eu falo que relacionamento, ele é base da vida, e a gente não foi educado para isso. A gente não recebe instruções, a gente faz isso de uma maneira muito intuitiva. E falando isso agora é engraçado, porque a gente não foi educado para ter educação financeira, a gente não foi educado para ter educação nos relacionamentos, e a gente não é educado para se autoconhecer. Que é o mais importante de tudo isso, né? A gente é educado para obedecer, fazer e seguir dentro de um padrão XYZ que a sociedade na qual cada um está inserido determina como sendo o, entre aspas, ideal. Então, olha quanto trabalho a gente tem, né, para fazer e quantas coisas quem está nos assistindo, a gente tem para ressignificar, e até um dos nossos motivos e um dos meus principais motivos de estar falando aqui nesse canal é justamente esse, tá abrindo a mente das pessoas, tá trazendo conhecimento, estar trazendo dicas que façam com que a gente consiga sair de dentro dessas caixas, seja no momento que nos colocaram dentro de uma caixa onde a gente diz que não tem que se autoconhecer, né? E isso ninguém nos diz na cara, é uma coisa velada. Sim, é verdade. Também nos tirar da caixa onde diz que a gente não precisa ter educação financeira, que a gente pode ter. Né? Tá a nossa amiga Andressa aí fazendo isso perfeitamente. Quem diz que a gente não tem que ter esse autoconhecimento também para melhorar os nossos relacionamentos, né? Então, acho que
o ponto fundamental, sim, né? A gente sempre acha que é sobre as outras pessoas, o relacionar é sobre as outras pessoas, quando isso começa primeiro com a gente mesmo, né? O relacionamento com a gente mesmo é o nosso relacionamento intrapessoal, ou relacionamento pessoal, como as pessoas gostam de falar, e com as outras pessoas, com os nossos pares, são os relacionamentos interpessoais, né? E tudo isso se mistura. Eu falo que a vida é isso, você bate tudo junto, né? E a vida põe tudo no liquidificador e toma um suquinho depois. E você vai lidando com isso no paralelo ao mesmo tempo, porque você não para e fala, agora eu vou resolver a minha vida amorosa. Não, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você tá trabalhando, você tem seus amigos, você tem a sua família, e nisso você tá adquirindo experiência, exatamente, tá adquirindo vivências e tá jogando tudo dentro do liquidificador com ele ligado e saindo uma coisa, um caldo novo. Exatamente isso. Nesse processo você tá se transformando também, né? Cada pessoa que você lida na sua vida, você tá se transformando, e eu acho isso uma grande mágica, eu acho isso muito rico, né? A partir do momento que a gente consegue entender o quanto a gente pode aprender com tudo que acontece à nossa volta, com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Então eu acho isso uma grande magia pro nosso desenvolvimento pessoal, né? Lelê, conta pra gente agora 2 dicas de autoconhecimento que possam nos ajudar a melhorar os nossos relacionamentos. Relacionamento é muito amplo, né? Eu tenho vontade de ficar falando, só tenho que dar 2. Mas o que eu tenho dito muito nas últimas semanas, que é algo também, eu gosto sempre de falar, Dani, daquilo que eu tô colocando em prática, que eu tô experimentando e que tá dando certo pra mim, tá? Geralmente é muita experimentação a vida, né? A gente vai experimentando o que dá certo pra mim. Tentativa e erro. Exato. Nem sempre dá certo pra você, às vezes você vai testar de uma outra forma, mas algo que eu acho que é fundamental. Eu vou falar primeiro do autoconhecimento, depois de relacionamentos interpessoais. A autoobservação, que é aquele momento que você para um pouquinho no seu dia ou no final da sua semana e observa como que você tem se sentido, né? Por que você tá sentindo aquilo, quais os pensamentos que estão trazendo essas emoções. Então eu acho que você parar um tempo, dedicar um tempo para essa introspecção, para você observar como você está agindo e reagindo a vida, isso é extremamente importante, porque às vezes a gente não tá só vivendo, a gente acaba sobrevivendo, reagindo ao que tem acontecido e a gente deixa de ser protagonista, né? Então eu acho que essa autoobservação, ela traz muito a questão da autorresponsabilidade, de falar, poxa, eu estou me sentindo assim, mas eu quero continuar me sentindo dessa forma? Exato, eu posso mudar. Não, por que eu estou me sentindo assim? Aconteceu alguma coisa que me deixou dessa maneira, que fez eu me sentir? E você pode ter esse protagonismo e mudar, né? Eu acho que se a gente não para... A gente tem um ciclo de vida tão maluco hoje em dia, com tantas coisas... Parece que tu entra num piloto automático. Exatamente. E tu para de se auto-observar. Exatamente. E nesse parar de se auto-observar, tu reforça o teu piloto automático, tu reforça aqueles hábitos que muitas vezes tu quer mudar. Sim. Tudo porque... Eu acho que a autoobservação é justamente isso. Se auto-observando. É você sair do piloto automático. Só que se você não reserva um tempo... para realmente botar isso na prática, não acontece. Exatamente. Então... Muito dica poderosa, né? Number 1, autoobservação. Quer sair do piloto automático? Quer mudar os teus hábitos? Quer melhorar os teus relacionamentos? Começa a te auto-observar. Isso. Na prática você pode fazer isso, sei lá, fechando o olho 5 minutos e pensando sobre isso. Você pode ter um diário, escrever, você pode ter um bloco de notas no celular, da forma como você quiser. Eu testei várias coisas, o que dá certo pra mim hoje é o diário. De manhã eu escrevo no diário. E tem uma dica nessa questão de diário, as cientistas falam, isso daqui não é fala minha, que você escrever mesmo, não no celular, e não deixar só na cabeça. Sim. Escrever num papel e de preferência com caneta azul. Não sei por que a caneta azul. Eu não sabia. Anota depois. Anota com caneta azul. Com caneta azul. Eu tava vendo esses dias um vídeo da Natália Arcuri, ela falando, e eu fui procurar
E realmente, foi procurar, tipo, né, qual a explicação científica disso. Neurologicamente falando, por todas as nossas experiências, a caneta azul, a esferográfica azul, ela está muito associada a coisas de compromisso. Da mesma forma, né, que a caneta vermelha tá associada a coisa tipo, tu vai dar um tique negativo, né? Uma correção, tu usa a caneta vermelha. A caneta azul tá ligada à responsabilidade, tá? Tem toda uma simbologia. Sim. E resumo da história, né? Anotar em papel, escrever com caneta azul faz com que, neurologicamente falando, tu assuma aquelas situações escritas com maior responsabilidade. E tu dá mais peso para aquilo que tu tá fazendo. Bacana, essa parte eu não sabia. Eu escrevo mesmo à mão, mas eu gosto de fazer com lápis. Eu não sei, tenho uma paixão por lápis. Tudo escrevo com lápis. Mas agora eu vou testar. É a dica da caneta azul. Escrever no papel, não no celular, caneta azul. Dica complementada, então. Amei. Dica 2. Dica 2 agora é sobre as outras pessoas. Então, uma coisa que é muito desafiador para o ser humano é ouvir as outras pessoas com atenção e presença. Escutativa. Então, exatamente. Então, eu tô aqui com você, eu tô olhando nos seus olhos, eu estou te escutando, só te escutando, sem querer te dar a resposta do que você tá perguntando, sem pensar no que eu vou ter que fazer depois quando eu sair daqui, ou sem julgar, porque às vezes a gente ouve, mas aqui dentro da nossa cabeça você já tá criando um monte de julgamentos contra a pessoa. Então, simplesmente ouvir, tentar sentir, né? Eu falo muito que a empatia, ela conecta as pessoas. Então, não é eu sentir o que você tá sentindo, mas eu me colocar junto aqui com você. E eu acho que a escuta, a gente pode exercitar muito a empatia na escuta também. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente aproxima mais as pessoas da gente. A gente não consegue ficar com aquelas máscaras. Você tá aqui, eu tô olhando nos seus olhos. Olho no olho do povo. Exatamente. Então aqui você tá sentindo que eu, Letícia, tô sendo aqui com você. Você tá sentindo se eu tô te falando? O que eu estou te falando é verdade. A gente tem essa conexão mais forte de energia, né? Então eu acho que hoje em dia, o tempo todo, nós estamos olhando pro celular. Isso é uma maldição. Sim, no momento que você está conversando com a pessoa, né? Tá aqui falando contigo e tá aqui, ó. Almoçando na família. E você não tá nem ouvindo o que a pessoa tá falando, né? É isso mesmo, Letícia. Tá vendo? Aí as pessoas ficam assim. Daí tu fala, repete o que eu falei. Repete. Então, a pessoa não vai repetir, porque ela não ouviu. A minha filha já fez isso comigo várias vezes, inclusive, e eu não estava ouvindo a minha filha, então eu tô aqui fazendo uma confissão pra vocês. Isso também acontece comigo. Que foi uma coisa que acontece agora bem menos, mas a mania de ficar falando em cima da pessoa. Sim. Tu fica naquela ânsia de querer contribuir interrompendo e interromper a pessoa. Aqui no vídeo, com certeza, eu fiz isso. Assista de novo com calma, vídeo, né? Que eu fiz isso com certeza. Mas é uma mania muito feia, que eu já me policiei demais, mas ainda eu percebo que ainda tá um tracinho de coisa ali. Mas então, às vezes a gente não faz isso por maldade, a gente faz isso por conta de um costume. Eu já fui muito assim. Eu já fiz e às vezes eu faço também, né? Não é porque eu falo aqui de relacionamento, gente, que eu tenho todas as minhas áreas de relacionamento perfeitas. Pelo contrário. Maravilhoso. Coraçõezinhos. Eu acho que é uma missão que onde eu trabalho é justamente o ponto onde eu mais preciso me desenvolver e aprender. Então, eu acho que tá todo mundo aqui para aprender juntos. E só se a gente falasse isso do celular, conversar com as pessoas sem o celular, você já percebe que isso ia causar pânico. E ouvir a pessoa. Então, duas em uma aqui, já colocando um plus, né? Tenta conversar com as pessoas sem olhar para o teu celular. O máximo de atenção possível na pessoa. E aí a segunda dica. Tendo atenção, ouvir a pessoa com o máximo de presença. Porque às vezes eu tô aqui conversando com a Dani, ela tá me falando, poxa, oi Dani, tudo bem? Tudo bem, mas às vezes eu tô sentindo, você falou que tá tudo bem, uma cara, tipo, tô sentindo que aconteceu hoje alguma coisa, e às vezes você só precisa conversar um pouco.
Então, nas entrelinhas, às vezes a gente consegue captar algumas coisas, sentimento, e é aí onde entra a empatia. Quando eu consigo ter aquele feeling de sentir que isso. a pessoa precisa, às vezes, de uma abertura. Se tu não desenvolveu a escutativa, se tu não tá realmente prestando atenção na pessoa, não vai captar. E o que vai acontecer? A outra pessoa vai ficar chateada porque você não percebeu e já viu um relacionamento, o que isso dá, né? DR total. As DRs. Aí tem que ser outro vídeo pras DRs. Mas indiferente se é um relacionamento afetivo, se é um relacionamento entre qualquer coisa. Acontece DR igual, né? Só que daí pode mudar de nome. Sim. Mas tem os conflitos iguais, né? Com certeza. Uma relação profissional, por exemplo. A partir do momento, mas eu sou chefe, eu sou líder, eu sou gestor, independente do nome aí que vocês queiram usar. Não vai ouvir o funcionário? Se você senta ali com a pessoa e você tem esse tipo de postura, pode ter certeza que vai ser uma relação diferente, que vai alcançar as metas de forma diferente, que vai ter um ambiente, um clima organizacional diferenciado, né? Então, relacionamento é base de tudo. Perfeito. Gente... Vamos parar por aqui, porque senão o vídeo é longo, a gente não vai fazer uma série. A gente pode fazer uma série. Uma série, próximo vídeo, relacionamentos afetivos. Podemos fazer. Bom, se não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Né? Vai estar aqui também em algum lugar para você seguir a Lelê lá no Instagram. Sim. Né? Então, para você, mulher top e poderosa que você quer ser, aqui foram dicas fantásticas, ia ser só 2, já teve várias dicas, né? Embutidas para realmente você brilhar e ser a top mulher que você nasceu para ser.